Os preços mundiais dos alimentos estão disparando. O Índice de Preços de Alimentos da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, que abrange uma cesta de produtos básicos, cereais, carnes, laticínios, óleos vegetais e açúcar, atingiu a máxima histórica de $159,7 em março, abaixo dos $141,1 do mês anterior. Embora tenha caído ligeiramente em abril para $158,5, os eventos em andamento, principalmente a guerra da Rússia na Ucrânia, continuarão a elevar os preços a novos máximos, com consequências devastadoras para a fome mundial. A pandemia do Covid-19 expôs a fragilidade e a disfunção dos sistemas alimentares do mundo, pois as restrições de movimento e as interrupções na cadeia de suprimentos aumentaram os preços, prejudicaram os meios de subsistência rurais e exacerbaram a insegurança alimentar, especialmente para os pobres. Hoje, a guerra na Ucrânia está agravando esses desafios, já que ambos os países são grandes exportadores de alimentos, combustível e fertilizantes. Além disso, as mudanças climáticas representam uma ameaça ainda maior à segurança alimentar global. Condições climáticas extremas, como ondas de calor, inundações e secas prolongadas, já causaram diversos choques na produção agrícola e na disponibilidade de alimentos. À medida que as temperaturas aumentam, esses choques se tornarão mais frequentes e mais fortes. Se o aquecimento global ultrapassar o limite de 1,5 graus Celsius, em comparação com a temperatura pré-industrial da Terra, eles provavelmente se tornarão catastróficos. Como mostra o relatório mais recente do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC, se você quiser evitar cruzar o limite, precisará tomar medidas imediatas e drásticas. No entanto, a mitigação é apenas parte do desafio. Investimentos em larga escala em adaptação também serão necessários para proteger as comunidades vulneráveis do aquecimento que já ocorreu. Mesmo no cenário de mitigação mais otimista, espera-se que o aquecimento global atinja o limite de 1,5 graus Celsius nos próximos 10 anos, e isso acontecerá antes que esse número comece a diminuir. Isso causará mudanças nas zonas climáticas, elevação do nível do mar e alterações no ciclo da água que, por sua vez, aumentarão a frequência e a intensidade dos eventos climáticos extremos. Além de aumentar os riscos econômicos e de saúde, as interrupções no abastecimento de alimentos e água provavelmente alimentarão convulsões sociais e políticas, alimentando um ciclo vicioso de pobreza, fome, instabilidade e até conflito, um ciclo que será acompanhado por um forte aumento da migração. Um dos pilares de qualquer agenda de mitigação ou adaptação climática deve ser um sistema alimentar mais sustentável, mais equitativo e mais resiliente. Mas os obstáculos envolvidos na construção de tal sistema não devem ser subestimados, especialmente no caso de países e regiões onde a terra é pobre, tem pouco valor agrícola, outros recursos naturais, como a água, são escassos ou degradados e as condições socioeconómicas são difíceis. Dada a baixa produtividade de suas terras agrícolas, esses ambientes marginais são incapazes de sustentar a produção sustentável de alimentos suficientes para atender às necessidades nutricionais da população local. De fato, embora menos de 25% da população mundial, aproximadamente 1,7 bilhão de pessoas, vivem em ambientes marginais, 70% dos pobres do mundo e a maioria dos subnutridos estão concentrados nesses ambientes. A pobreza e a fome podem levar os agricultores a utilizarem demasiados frágeis recursos ambientais para garantir a sua sobrevivência a curto prazo, mesmo à custa do esgotamento a longo prazo das suas terras e do empobrecimento das suas famílias e comunidades. Os camponeses que são especialmente propensos a tomar as decisões acima mencionadas são aqueles que vivem em áreas remotas, com infraestrutura mínima, poucas oportunidades econômicas alternativas e acesso limitado aos mercados. Diante do exposto, os países com uma quantidade significativa de terras marginais dependem da importação de alimentos, em alguns casos essas exportações cobrem mais de 80% de suas necessidades. Mas as interrupções relacionadas à pandemia e à guerra, juntamente com os aumentos de preços alimentados por esses eventos, mostraram o quão vulneráveis são esses países. De acordo com o relatório da FAO sobre o estado da alimentação e agricultura de 2021, em 2020, mais 161 milhões de milhares de pessoas foram afetadas pela fome, em relação ao número registrado em 2019. E hoje, o Programa Mundial de Alimentos alerta que a combinação de conflito, Covid-19, crise climática e custos crescentes levou a que 44 milhões de pessoas distribuídas em 38 países estão à beira da fome. Enquanto os países lutam para garantir alimentos suficientes para atender às necessidades nutricionais de suas populações, hoje muitos deles estão reavaliando suas dependências e buscando expandir sua produção local.
Mas, a menos que a sustentabilidade seja levada em consideração, os esforços para construir a resiliência de curto prazo, encurtando as cadeias de suprimentos, podem minar a resiliência de médio e longo prazo, esgotando ainda mais os recursos agrícolas, como, por exemplo, terra e água. A sustentabilidade não é barata. A produção eficiente em um ambiente de restrições biofísicas e climáticas requer investimento em tecnologias caras. No entanto, estruturas de governança fracas, perspectivas de crescimento limitadas e alto endividamento representam grandes desafios para muitos países. A pandemia pressionou enormemente os orçamentos públicos e as crises da dívida estão se aproximando para muitos governos, à medida que os empréstimos contraídos para lidar com a pandemia vencem. Não se pode esperar que países pobres e vulneráveis enfrentem sozinhos os inúmeros desafios interconectados que enfrentam, desde poluição e perda de biodiversidade até fome e pobreza. Para fortalecer a segurança alimentar e nutricional de longo prazo, devemos olhar além das soluções em nível nacional e buscar soluções regionais e internacionais que levem em consideração as necessidades das comunidades que vivem em ambientes marginais. Caso contrário, não haverá como escapar dos ciclos desestabilizadores de fome, migração e violência. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar o vídeo. Nos vemos na próxima. Cuide-se.